Cristo Jesus é uma lei da fé. É um caminhar da fé. A lei da vida está ligada à fé, amados irmãos. A palavra de Deus é clara, diz: o meu justo viverá da fé. Você tem 3 vezes: meu justo viverá da fé. Você tem lá em Ageu. Você também tem lá em Romanos 1. E você tem em Gálatas. Mas você tem também 4 vezes. Você tem também em Hebreus. Mas Hebreus, o meu justo viverá da fé, é o caminhar da fé. É a senda da fé. É o caminho da fé. Romanos ali está falando da salvação em Cristo Jesus pela fé. Então, quando nós encontramos esse terreno da ressurreição, são coisas que a gente ouve, e Senhor, por que Paulo, no final da vida, vai dizer: eu quero ser conformado? Eu não cheguei lá, eu quero ser conformado à morte. O que aconteceu na morte, Senhor? Aconteceu muito mais do que nós imaginamos. Olha o Romanos 6, irmãos. Olha o Romanos 6. Mas eu quero ser conformado à ressurreição. O que aconteceu na ressurreição? O que é que nós, entre aspas, perdemos na morte? Não perdeu nada, só porcaria, eu estou falando em aspas. E o que é que nós ganhamos na ressurreição? Você parou para pensar? O que nós ganhamos na ressurreição? Ele diz: eu quero ser conformado a isso. Eu quero se conformar aos seus sofrimentos. Quer dizer, eu quero sofrer por causa de ti, Senhor. Eu sofro. Não estou preocupado de sofrer por causa do teu nome. Não. Porque eu tenho objetivo. O mesmo tempo de texto de Filipenses, nós lemos ontem, e vai dizer assim: olha, a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Nós somos peregrinos. Eu anseio a minha pátria. Eu quero ganhar um corpo celestial. Você está entendendo o que é sobrenatural? O que é natural é pensar baixo. O que é natural é olhar para a terra, o que é terreno, olhar para as circunstâncias. Tudo isso daí é natural. O que é espiritual? É os pés na terra, o coração, os olhos no céu. O que é espiritual, amados irmãos? É ver a circunstância do lado de cima, não de baixo. De cima, amados irmãos. Nós estamos olhando a circunstância de cima. Deus operando, Deus fazendo aquilo que necessita na minha vida e sua vida, para que haja um caminhar para Ele, com Ele, para a glória dEle, que nós o conheçamos. Presta atenção, amados irmãos. O mundo tem morte, o mundo tem separação, o mundo é um engodo, o mundo é uma mentira. Preste atenção, o mundo começou a partir do pecado. Deus fez um mundo que não tem nada a ver com o nosso mundo. Gênesis 1 e 2. Mas quando entrou o pecado, o mundo passou para Satanás. O mundo jaz no maligno. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Tudo é investido de Satanás. É para que os filhos de Deus percam a visão celestial, percam a visão da caminhada nesse mundo para o lar celestial e ser um testemunho. O que chamava atenção, amados irmãos, não são os milagres. Jesus fez milagres, João 20, para quê? Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo, vocês tenham vida eterna. Vida eterna não é só lá quando Deus nos chamar. Nós estamos na vida eterna. A vida eterna é uma pessoa, irmãos. Nós precisamos aprender a viver o céu aqui na terra. Alguns princípios da fé dessa caminhada de Abraão, nesse aspecto do teste. Teste. Quando Deus chamou ele, era uma questão somente de sair para Deus. Jamais sair para o mundo.
Mas quando veio o teste, Abraão deixou de sair para Deus e saiu para o mundo. Ele teve todas as consequências. Porque quando nós vamos no mundo buscar recursos no mundo, fatalmente nós vamos trazer alguma coisa. De lá trouxe Agar. E olha, meus irmãos, as consequências. Ismael e todas as consequências que nós vemos hoje. Do povo sem Deus. Consequências nós trazemos lá do mundo. Não pode ser tomado e usado em qualquer outro relacionamento. Quando Deus nos chama para Ele, Deus não admite outro relacionamento que seja prioridade. Deus já tira seu pai, morre seu pai, depois vai separar de Ló, porque Ló e Abrão eles são totalmente opostos no sentido de visão celestial. Ló tem uma visão terrena, bens terreno, as coisas terrenas, eu vou fixar minha vida aqui, minha casa aqui. Abrão não, a sua visão é celestial. Eu sou um peregrino em terra estranha, eu estou indo para o céu, vou ter revelação da cruz de Cristo e a igreja. Amados irmãos, nós devemos recusar ser usados por isso. E já nós tentamos levantar substitutos em nossas vidas. Substitutos. Você quer ver? Eu estou com um problema psicológico, então vou lá na psicóloga, mas você não buscou a Deus, você não viu o que Deus quer, o que Deus está falando. Presta atenção. Sou contra as psicólogas, mas substituto. Cuidado. O mundo evangélico está substituindo quantos anos? A velha cruz pela nova cruz. Está substituindo o velho evangelho da graça de Deus pelo evangelho novo, que nada mais é que o evangelho satânico. Está substituindo, amados irmãos. Eu vou construir minha fortaleza aqui. Em vez de estar na fortaleza que é Cristo, está substituindo a nossa segurança. Onde está a nossa segurança? Nossa segurança não é aonde nós estamos vivendo. É quem é a nossa casa. Quem é o nosso Senhor. É a nossa segurança. A vida de Deus se recusa a ser posse e relacionamento com qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso Deus fala, sai, sai. Eu e você tem coisas que nós precisamos sair. Sai da tua terra para a minha terra. Sai da tua parentela para a minha parentela. Sai da tua casa para a minha casa. É isso que Deus fez conosco, irmãos. A única parentela que vai ficar é irmãos em Cristo. O resto acabou. Toda a nossa parentela acabou. A única casa que vai ficar, a nossa casa celestial. Todos os outros acabaram. Não tem mais. A minha terra aqui acabar. É para a terra de Deus, que é Canaã, as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Fala do seu próprio filho. Então Abraão deu o primeiro passo da fé, mas não o segundo e o terceiro. Ele deu o primeiro passo da fé, sim, e ele levou consigo parentes à casa do seu pai, e levou Ló juntamente com ele. Ele parou e lá permaneceu até que o resto da existência divina fosse cumprida, para uma grande parte dela, quando morreu seu pai. Por isso a palavra de Deus é clara, a cruz tem que operar. Mateus 10 diz assim, se você amar mais seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, sua família, você não pode ser meu discípulo. Então, se as minhas decisões em relação a Deus, eu colocar na balança minha família, e minha família pesar mais, não posso ser discípulo do Senhor.
Sempre a balança de Cristo tem que pesar mais em nossas vidas, em nossas decisões. Essa vida divina que está no Filho de Deus, amados meus, é somente através do novo nascimento. Fora disso não funciona, só funciona em relação a Deus, o pensamento de Deus, o que Deus quer, o que Deus está na mente de Deus, a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para Abraão? Qual a vontade de Deus para mim e para você? A revelação plena do seu Filho, a revelação de Cristo à igreja. Foi isso que Paulo teve, não foi desobediente à visão celestial. Falou para o rei Agripa: qual visão que você teve, Paulo? Cristo e a igreja. Falei: Paulo, por que você me persegue? Ué, mas eu estou perseguindo o senhor ou a igreja? Não, você está perseguindo a mim, porque a igreja é meu corpo, é a minha noiva. Se você perseguir ela, você persegue a mim. É Cristo e a igreja. E nós vamos ver no Gênesis 24. Não funcionaria, não funcionar mais nada com mais nada, amados irmãos. Só funciona em relação a Deus. Por isso que João 15, ele vai dizer: você deve permanecer em mim. Permaneça na minha palavra. Permaneça no meu amor. Fica lá. Você vai dar fruto, mais fruto e muito fruto, para a glória de Deus. Mas você vai ter dificuldade nesse mundo, porque o mundo vai odiar você. Ele vai perseguir você. Mas fique firme, porque eu deixo para você um outro Consolador. Esse outro Consolador vai dar testemunho de mim. E vocês vão dar testemunho de mim. Eu glorifico a Cristo na sua vida. E você expressa a glória de Deus de uma vida sobrenatural. Essa vida vai nos levar ao fim de Deus. Então tem que ser inteiramente para Ele. Não tenha dúvida, irmãos. Cristo é a vida e o Espírito Santo é o Espírito da vida. E essa vida tem suas próprias características, tem sua própria mente, tem suas formas, tem sua essência, tem seu significado. Por isso que nós temos tanta dificuldade assim. Porque ainda nós estamos vivendo como se fosse a velha vida. Ainda nós estamos em Romanos 7. Onde deveríamos estar no Romanos 8, uma vida no Espírito Santo. Ainda nós estamos lutando para aquilo que nós não queremos fazer, ainda nós estamos fazendo, e aquilo que eu quero fazer e ainda não estou fazendo. Onde deveria ser aquilo que eu quero fazer, eu estou fazendo no poder do Espírito Santo na minha vida. Aquilo que eu não quero fazer, não vou fazer, porque eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem os seus próprios padrões. Por isso Deus coloca os testes. E testou Abraão. E Abraão foi reprovado. E nós também, quantas vezes somos reprovados, irmãos? Seus próprios objetos e objetivos. Tem sua própria mentalidade, suas próprias razões, seus próprios caminhos. Deus tem tudo, é dele mesmo. Por isso, o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Deus só tem um pensamento, um caminho, o seu Filho. Por isso Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. É algo que tem sua própria mentalidade, suas próprias razões, que muitas vezes não entendemos. Por que será que acontece coisas, nós filhos de Deus, morre uma criança tem problema, eu perdi meu marido novo, minha esposa, o que está acontecendo, Senhor? Deus tem as suas próprias razões, que não está ao alcance das nossas mentes. Mas uma coisa é certa: Deus sempre quer nos fazer o bem. Podemos não entender, mas Deus sabe o que está fazendo. Quem não sabe somos nós. Ele sabe o que está fazendo. Minha vida é completamente diferente da sua. Deus coloca para nós, porque a mentalidade, o julgamento, o raciocínio, característica, a natureza, tudo é diferente de nós. Por isso que Jesus vai dizer em Filipenses 2:5: tende em vós
vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Olha a mente de Cristo. É a mente da cruz. Olha a mente de Cristo. Esvaziar. Nós estamos cheios de nós mesmos. Esvaziar. Humilhar. Servo, escravo de Cristo. Obediente e morte de cruz. E Deus o exaltou sobre todas as coisas. Você está vendo, amados irmãos? Nós precisamos aprender a ter comunhão com aquilo que é de Deus e com aquilo que é sobrenatural. A vida natural não pode ser a nossa amiga. Não pode. Porque ela não é amiga da vida divina. Ela é inimiga da vida divina. Porque são dois mundos opostos. E Abraão está começando a viver e aprender sobre isso. Você não pode estar em Cristo e você deixar Cristo para ir para o mundo. Porque isso vai ter consequências. E a primeira coisa que nós falamos, fala assim, Deus, o que o Senhor prometeu, o Senhor não vai cumprir. Nós, no fundo, dizemos para Deus, Senhor, o Senhor não está mentindo. O Senhor trouxe para essa terra e está passando fome. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que resolver. O Senhor vai resolver, eu tenho que dar uma resolver. Eu vou tomar uma atitude. Vou escolher o meu caminho. Mas Deus já deu o caminho dele. Não, mas eu tenho o meu caminho. Porque é uma solução imediata. Eu tenho que fazer isso, é imediato. Vou levar toda a minha família. Vamos para o mundo. Vai para o Egito. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos. Acontece todas aquelas coisas lá. No fundo, quando é expulso de lá. E aonde ele volta? Da onde ele saiu. E quando ele volta em Gênesis 13, o que ele faz? Ele vai para Hebrom. Hebrom é vida de união com Cristo. É vida de comunhão com Deus. E ele levanta o altar em Hebrom. Porque quando nós vamos para o mundo, perdemos a comunhão com Deus. Mas a volta é o que tem na Bíblia toda, irmãos. Volta, volta, arrepende-te, volta. Está na Bíblia toda. E a Bíblia diz para mim e para você, é de esclarecer. E diz assim, o ímpio quando cai se levanta. O ímpio quando pega caminho errado, ele volta para o caminho certo. Mas meu povo não se levanta e não volta para o caminho certo. Olha que situação, irmãos. A Bíblia diz, vocês não querem a minha repreensão, a minha correção. Vocês não querem ouvir a verdade. É para mim e para vocês aí. A vida na alma do homem tem elementos satânicos relacionados a ela. Nós não podemos ser homens e mulheres almáticos, dirigidos pela nossa vontade, nosso coração, nossa mente, nosso sentimento. A Bíblia diz que os filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A vida divina exige sua própria direção, sua própria condução e sua própria nutrição. Por isso é a vida que está ligada à videira. Seus próprios relacionamentos exigem o que é totalmente de Deus. Por isso sai de sua terra, sai da sua parentela, sai da sua casa. Vai para a minha terra, vai para a minha família, vai para a minha casa. Totalmente oposto àquilo que nós temos diante de nós. Ah, mas irmãos, essa é a vida do Espírito, da vida em Cristo Jesus. Isso é independência das influências naturais, não das coisas de Deus, mas dependência plenamente das coisas de Deus em nossas vidas. Os elementos naturais são sentimentos, o coração, ou como o mundo diz aí, siga seu coração.
Ah, você está namorando? Olha, o que diz o seu coração? É esse daí mesmo, é o coração está dizendo esse daí. E Deus vai dizendo, você é enganoso, ele é enganoso, está enganando você. Está enganando você. Ah, mas irmãos, sentimento, afeição natural de outros que procuram nos influenciar, família, glória própria, trabalho, esses elementos devem ser secundários, colocados de lado por nós. Quantas vezes a gente ouve isso? Irmão, por que você não está congregando? Não, porque a minha mulher não gosta. Eu já ouvi isso de jovens. Por que você não está indo, minha irmã? Não, porque o tal pessoa, meu marido, ele não gosta muito de ir tal dia, tal dia. Os elementos familiares ditando, amados irmãos, o nosso caminhar com Deus. Isso é triste. Nossa vida espiritual deve ser totalmente com Deus, para a glória de Deus. O mundo cristão evangélico hoje distanciou, na grande maioria, do que é uma vida sobrenatural. Eles acham que fazer aquelas micagem, curas, é a vida sobrenatural. A vida sobrenatural é uma vida em Cristo, para Cristo, com Cristo, para a glória de Cristo, mostrando as trevas, que somos luzeiros para esse mundo tenebroso. Eles vão olhar e falar, olha, aquilo lá não é assim, é totalmente diferente, o que está acontecendo? Esse foi o primeiro teste, amados irmãos, do nosso irmão Abraão. Vai ter outros. Vai ter outros. E nós? Os nossos testes. Deus está nos testando. Por quê? Porque Deus os ama. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que Ele amam. Quem está fora da disciplina é bastardo, não é filho de Deus. As dificuldades são dificuldades, as dores são dores. Não queira ser super crente. Quando corta, dói. Quando fere, dói. O espinho na carne de Paulo doía. Mas são meios que Deus tem para nos ensinar a depender da sua graça, a ser restaurado pela sua graça, ser curado e liberto pela sua graça e confiar na graça de Deus. Graças a Deus. Quem mata, quem dá vida, quem fere é quem cura. Graças a Deus que a faca de 2 gumes, a adaga, está nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Se estivesse nas nossas mãos, aqui era uma carnificina. Uma carnificina. Mas nas mãos de Deus, amorosas, Ele tira aquele que não é dele e coloca tudo que é dele, que é bem melhor do que qualquer outra coisa. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vivemos épocas muito difíceis. E você avalia a sua vida. Um dos aspectos de você avaliar a sua vida, se você realmente o seu coração está sendo ganho para o Senhor. São vários aspectos, mas um deles é a sua compaixão pelos perdidos e levar o Evangelho àqueles que estão nas trevas. Se eu e você, nós não temos compaixão pelos perdidos e o anseio de pregar o Evangelho com a palavra de Deus e a vida de Cristo, então, irmãos, nós estamos muito distantes daquilo que Deus quer para nossas vidas. Deus anseia que eu e você sejamos luz para esse mundo tenebroso e tenhamos uma palavra de Deus para o falido, perdido, e
tenhamos compaixão pelos perdidos. Não pregue para as pessoas porque você quer dizer, estou levando o evangelho. Não faça isso. Você, nós temos que pregar porque amamos a Cristo e temos compaixão pelos perdidos. Essa deve ser a nossa motivação, irmãos. Nada mais do que isso. Para que eu não chegue para você, olha quantos convertidos eu converti. Está vendo? Olha quantos. Irmãos. Você e eu somos servos e ainda servos inúteis. Nós precisamos colocar diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.